Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui no Pode Liderar Nordeste, né? Temos a alegria hoje de receber o nosso querido pastor Osiel Gomes, mas antes vamos orar. Nós estamos aqui na bancada com o nosso pastor Gildeci, que é ali de Fortaleza, e também com a nossa Abigail, que é da mídia da UMAD Nordeste. Pastor Gildeci vai orar, iniciando o nosso Pode Liderar. A paz do Senhor a todos, vamos iniciar a oração em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, meu Senhor, por esse podcast. Queremos te pedir a tua direção, discernimento, compreensão, que tudo, meu Pai, que for feito aqui sirva para o crescimento da juventude da UMAD Nordeste, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Abigail. Pastor, a honra Amém. Estar com o senhor aqui. O senhor que tem sido uma referência, principalmente nesses últimos anos, acredito que tem tido uma crescente do seu nome. Amém. Isso tudo, com certeza, a glória e a honra é do Senhor. Verdade. É do Senhor Jesus. E eu queria iniciar falando sobre família e ministério. Amém. Eu queria te perguntar como que o senhor equilibra o seu tempo entre o ministério e a família. Primeiramente, nós queremos cumprimentar a todos, né, aos irmãos que estão aqui presentes. Eu louvo a Deus pelas vossas vidas, né, e também de estarmos aqui hoje na Bahia, nesse grande evento, né, e hoje à noite nós teremos o evento da UMAD Nordeste. UMAD Nordeste, e é muito importante, né. A irmã fez uma pergunta muito interessante e tem duas passagens bíblicas que fala de um homem chamado Noé, que entrou na arca com 8 pessoas. Ele não conseguiu salvar o mundo, mas conseguiu salvar a família. Não adianta ministérios grandiosos quando a família não vai bem. Nós sabemos que grandes homens de Deus foram usados na história e que poucos registros se faz menção da história dos homens de Deus com as mulheres. Por exemplo, o próprio John Wesley, quando você vai analisar a biografia dele, também lá no museu, você não encontra nada da mulher dele. Você não encontra especificado nenhuma história ligada à mulher dele. Ele não vivia bem no casamento. Ele saía para as suas cruzadas, foi um homem usado, mas não vivia bem no casamento. Já ao contrário, tinha um homem que era muito apaixonado pela esposa e que ela ajudou a levantar ele. Quando uma vez ele caiu de astral, ele ficou muito desanimado, porque o pessoal começou a criticar muito a forma que ele pregava. Porque ele, diferentemente dos batistas e outros, ele tinha uma forma diferente de pregar e cria também no sobrenatural. Então, Charles Spurgeon, ele vivia muito bem com a esposa. Ele gostava de fazer palavras e frases românticas para ela. Inclusive, ela fez um quadro de algo que ele colocou para ela. E essa mulher ajudou a levantar ele. Um dia ele estava para baixo devido às críticas dos seus opositores e ele não teve mais força para pregar. E ela colocou na cama dele um quadro. Eu quero ver meu homem de novo a pregar o evangelho. Então aquilo ali levantou ele. Então, se o pastor ele não vive bem com a esposa, com a família, com os filhos, o ministério dele é um fracasso. Ele pode, perante a multidão, ter aplausos. Ele pode, perante a multidão, ter louvores, porque, como dizia o próprio, apesar de ser até um ateu, nesse sentido, mas era judeu, Freud, ele dizia que a massa gosta de zoada, a massa gosta da euforia. E é isso que a massa faz. Às vezes ela olha para um líder e ele prega bem, ele é carismático, ele atrai pessoas, porque tem pessoas assim. Naturalmente tem pessoas que têm a habilidade de atrair. Mas isso não significa sucesso no ministério. O sucesso do ministério começa em casa, quando o homem de Deus ele vive bem com a sua esposa, né? Então eu cito Noé, porque Noé ele conseguiu entrar com toda a família. A Bíblia diz, entra tu, está lá em Gênesis 7, entra tu, a mulher, os teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Aí Pedro diz assim, 8 pessoas. Então, se o pastor ele não souber conciliar, e ainda digo mais, Howard, um escritor americano, ele diz que não existe essa de priorizar. Não, primeiro Deus, segundo lugar família e terceiro lugar igreja. Isso não existe. A Bíblia diz em Mateus 6,33, buscai o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Tudo faz parte. A família está no reino, a igreja está no reino, eu não posso fazer essa separação. Então, Deus em primeiro lugar, família em primeiro lugar, ministério em primeiro lugar. Então, eu acho que é só o pastor ele saber fazer essa disciplina, conciliar.
o próprio Gunnar Wingren, devido à influência da Wingren, da Frida, ela conseguia levar ele para passear, levar ele no Rio de Janeiro para comer sorvete. A gente, quando lê a história de Gunnar Wingren, a gente só pensa naquele homem do poder, naquele homem que evangelizava, mas ele era muito apaixonado pela esposa. Além de ser apaixonado por ela era quem fazia os textos, ela era quem escrevia. Então, você pode observar que ele vivia bem com a esposa, vivia bem com a mulher. Então, é um fracasso quando nós temos no púlpito os líderes que são farsas. Vivem no púlpito com autoridade, com dons de aparência, mas que não vivem bem com a família. Então, você vê que Paulo ele diz assim, todos os apóstolos podem levar uma irmã e eu não posso ter direito? Então, naquela época, já tinha obreiros que levavam as suas mulheres para as viagens. Então, eu acho que é só uma questão de equilíbrio. Deus não dá nada para atrapalhar. A Igreja Católica, no seu aspecto histórico, quando ela lutou para que o padre ou o papa, outros não se casassem, não foi questões bíblicas propriamente. Foi simplesmente para não trazer prejuízo financeiro para os cofres da igreja. Então, a Igreja Católica, lamentavelmente, fez isso porque Pedro, ele nunca foi papa, e se ele fosse o primeiro papa, ele era casado. Porque ele tinha sogra, né? Assim, então, a Bíblia, ela faz alusão. Mas eu acredito, essa sua pergunta é muito boa, porque ministério envolve tudo. Se até alguém diz assim, olha, quem tem chamado é o pastor, não é a esposa do pastor. É muito interessante eu colocar aqui que uma esposa de pastor, se ela não tiver a mesma visão do marido dela, o ministério dele não vai ter sucesso. Amós 3:3, andarão dois juntos se não tiverem de comum acordo. Então, às vezes, eu já ouvi pastores dizerem assim, quem é o pastor sou eu, não é a minha esposa. Isso é muito ruim, por quê? Porque a esposa também vive do mesmo salário da igreja. Os filhos comem também do mesmo salário da igreja. Então, acredito que é só uma questão de equilíbrio. Mas homens de vidas bagunçadas, casas bagunçadas, não podem ser pastores. Está lá em 1 Timóteo 3, Paulo diz assim, que governe bem a sua própria casa. Se não tiver o governo da própria casa, inclusive é o seguinte, marido, pastor que não ama a esposa, o ministério dele não vai ter sucesso. Eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. Um dia eu estava em um local e tinha um amigo meu que era pastor. E eu não era pastor ainda. E a esposa dele, ela era meio forte. E um dia ele disse assim para ela, faz um regime, porque eu vou pregar e talvez se tu emagreceres eu vou te levar. Ele disse para ela. Caramba. E eu não era pastor, mas eu olhei aquela cena e eu achei assim muito ridículo ele tratar. Lamentavelmente, o que acontece? Ele perdeu o ministério, caiu com outra mulher, porque ele não tinha amor de verdade. Ele só tinha amor ao ministério. E se eu tiver só amor ao ministério e não tiver amor à minha família, meu ministério é um fracasso. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Pastor, eu tive o privilégio de participar de um congresso em Tirirical da Juventude. Né? Abraço para o meu amigo pastor Juvenil, Isso. líder de jovem, amigo, parceiro nosso da UMAD Nordeste. E aí o senhor é pastor de jovens também, né? O senhor é jovem. Qual o maior desafio que o senhor encontra hoje como pastor, presidente e pastor de jovem? E qual foi a pergunta mais difícil que um jovem lhe fez? Veja bem, são duas perguntas boas, irmão César. Duas perguntas boas. A primeira, eu acho o seguinte, a Assembleia de Deus ela tem crescido e Deus tem abençoado até aqui. E às vezes eu escuto o pastor dizendo assim, no meu tempo os jovens queriam pregar, no meu tempo, isso é bom, mas esse tempo passou. O que eu acho agora, o que eu vejo mais difícil é que nós pastores, nós estamos caminhando, principalmente os pastores de terceira idade, eles devem entender que o jovem, ele respeita o pastor de terceira idade. Mas quando se trata de estar naquele envolvimento do dia a dia, ele quer alguém que ele possa se identificar com ele. É mais bonito um jovem olhar, ele olha para um jovem da idade dele, e se ele vê aquele jovem crente, dedicado, ele vai dizer, eu posso ser crente porque esse jovem também é. Quando ele vê um pastor já idoso, ele diz assim, o pastor está dizendo isso porque ele é idoso. Então, o que eu vejo que está na hora da liderança, com todo respeito, a liderança antiga, a liderança de pastores idosos, investir na liderança jovem e colocar pastores jovens para pastorear jovens. Por quê? Lá no Tirirical nós colocamos pastores jovens para estar em contato com os pastores, com os jovens. E esse pastor jovem ele está em contato comigo.
O que é interessante? Esse pastor jovem, ele vai ser um modelo, um retrato para a juventude de que é possível ser crente, de que é possível ser um jovem usado por Deus. E esse jovem, ele vai passar a valorização do pastor presidente para os jovens. Nosso líder é maior, nosso líder é maior. Então eu acho que a Igreja Assembleia de Deus, ela tem que atentar para esse perfil. Dessa forma que nós possamos envolver a todos. Eu ando pelo Brasil todo e eu, lamentavelmente, estou vendo muitas igrejas onde os jovens assembleianos estão evadindo, estão saindo. E a gente diz assim, aí a gente prega no púlpito, não, é porque essa igreja ela é liberal, essa igreja libera os costumes, mas não é só isso, é a questão do referencial. Se vocês analisarem, pergunte para o jovem qual é o referencial dele assembleiano. E a pergunta da irmã aqui, ela foi muito importante, porque até tem pastores que dizem assim, isso é idolatria, adorar homens, Nós não adoramos homens, mas nós temos referenciais. Assim como a Bíblia diz que Paulo formou Timóteo, Paulo formou também Epafrodito e Tito, ele diz assim, eu não conheço os melhores pastores para eu enviar para essas igrejas do que vocês. Aí quando a gente vai para Filipenses 2, ele fala isso, e aí lá em Tito 1 ele diz, eu te deixei em Creta, Tito, para colocar as coisas em ordem. E para Timóteo ele diz, eu te deixei em Éfeso. Ou seja, os maiores referenciais para Timóteo, para Epafrodito e para Tito era Paulo. Então, se nós não tivermos esses referenciais, a nossa juventude ela vai ficar alheia. Aí qual é o referencial de Paulo? 1 Coríntios 11, Paulo diz assim, eu sou imitador de Cristo. Mas quem eram os referenciais de Paulo? Será se Paulo não tinha na história? Ananias orou por ele. Será se Paulo não tinha referencial? Ele tinha pessoas que na trajetória dele marcaram a vida dele. Inclusive Áquila e Priscila, inclusive o próprio Apolo. Ele vai dizer, eu plantei e Apolo regou. Ou seja, não havia discordância. Então, nós precisamos que a nossa juventude ela tenha esses referenciais. E esses referenciais somos nós que vamos criar. Eu nasci num lar evangélico, eu sou filho de pastor. E às vezes o pastor que é presidente, ele pode pensar que o jovem é afoito, que o jovem é para frente e que é novo demais e quer tomar o lugar dele. Mas prestem bem atenção, para ter um Aleijadinho teve alguém que ensinou. Para ter um Platão teve alguém que ensinou. Para ter um Sócrates teve alguém que ensinou. E nós estamos ensinando o que para a nossa juventude? Verdade. É isso? Então, e dentro, eu já enfrentei várias perguntas difíceis de jovens, mas me surpreendeu quando eu estava dando uma palestra em uma escola para 2.500 pessoas, mais ou menos, e quando terminou, um jovem veio para mim e disse assim, olha, você falou muita coisa ali, mas aquela sua palavra de Kant, dentro daquele universo prático, filosófico, o que o senhor queria dizer? Então eu achei interessante que ele, sendo um jovem, ele estava atrelado totalmente dentro das questões que eu estava falando, né? Então isso é muito importante, né? Pastor Gideci. Pastor Zé, estamos aí chegando aí estamos em um ano aí político. E a pergunta que eu faço é referente à juventude assembleiana, claro, né? Qual a importância desse engajamento social e político da nossa juventude assembleiana nesse momento agora, desse ano de 2024, está chegando aí um pleito muito importante. Qual o papel da juventude assembleiana nesse sentido eleitoral? Muito importante. A juventude, nós sabemos que ela é o sucesso da igreja, né? E eu estava um dia desses conversando com a tia Jo e ela me dizendo, olha, pastor Zé, eu fui pregar numa igreja nos Estados Unidos e não tem mais jovens. E eu estava agora em uma cidade da Flórida e o pastor me mostrou uma igreja que ele disse, pastor Zé, você está vendo aqui é bonito, mas aqui não tem jovens, aqui só tem pessoas da terceira idade, ou seja, as igrejas elas estão se esvaziando da juventude, e sem juventude não há futuro na igreja, não há futuro. A juventude ela é o futuro de tudo, em especial do processo político. Nós sabemos que as grandes revoluções que aconteceram em massa na política foram causadas pelos jovens. Jovens levantando bandeira, jovens fazendo... Quando nós analisamos a questão da queda do comunismo, nós vemos a participação da juventude. Nós podemos analisar que houve um processo político no Brasil que a juventude brasileira ela foi para as ruas. Então, é muito importante que haja, em primeiro lugar, uma conscientização política, não apenas uma euforia, né? Sim. Há um jurista que ele diz que, quando nós falamos da política, ela é importante. A politicagem é o que não deve estar no coração do jovem. A baderna, a zoada, a gritaria, mas sim uma conscientização política. Essa política da arte de administrar, do governar bem, do servir ao próximo, de trazer
o equilíbrio para a sociedade é muito importante. Então, eu acho que se houver uma conscientização política dentro das nossas igrejas, por parte dos líderes, para os nossos jovens, para eles serem mais conscientes, é importante. Por quê? Quando a gente fala em política, e eu sempre sou contra a politicagem, mas quando a gente fala na política, João Calvino dizia que tanto a política do mundo é de Deus, como a política da igreja é de Deus. Porque nós temos a política eclesiástica e nós temos a política lá fora. Verdade. Agora, lá em Romanos 13, a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por quem? Por Deus. Então, o prefeito que está no poder é de quem? Deus. É de Deus. O governo que está no poder é de quem? Deus. É de Deus. Quando o Pilatos pergunta e diz para Jesus, tu não sabes que eu tenho poder para te prender e para te soltar? Jesus não contraria. Não. Jesus disse assim, nenhum poder te seria dado. Então, se do Pai não for, se do alto não fosse dado. então todo o poder vem de onde? Então, se a nossa Constituição Federal, ela diz que todo o poder emana do povo, não está errado. Mas todo o poder vem de onde? De Deus. Vem de Deus. Então, não há qualquer poder. Isso aqui é muito importante para que nós entendamos, porque Jesus mesmo, ele vai valorizar o poder do César. Mateus 22, ele vai dizer, dai a César o que é de César, e a Deus. Então, Jesus não contrariou o poder do César. E quem era o César naquela época? Era um delinquente, era um paranoico. Verdade. Entendeu? Ainda bem que era daquela época. Era. Então, se vocês analisarem isso, e é muito importante que o pastor está falando aqui, porque lá em Pedro 2 ele diz assim, temei a Deus, honrai ao rei, isso. Não é isso? Então, veja bem, quem era? Era Nero. Era um homem doente, era um homem delinquente. Mas olha o que o próprio Senhor Jesus diz, dai a César, ele não contraria. Verdade. A corrupção do poder e a corrupção de quem está no poder não é causa para desfazer da política em si. Se hoje nós temos um péssimo representante no poder político, a escolha foi feita pelo povo. Aí nós podemos analisar que todo povo tem o governo que merece. Anjo não vai lá votar, né, pastor? Não, anjo não vota. Anjo não vota. É por isso que eu quero dizer. Essa juventude, essa consciência política por parte dos pastores, ela é muito interessante. Como se deveria fazer isso? Mostrar a linha de cada partido. Vocês sabem qual é o grande problema nosso? É que às vezes nós alvoroçamos com uma fé totalmente desprovida do conhecimento. Verdade. É uma fé cega. Soren Kierkegaard, ele diz isso. Se nós analisarmos, todos nós temos problemas e todos nós temos embates. Agora, se nós procurarmos conscientizar, nós vamos ter armas poderosas. E por que hoje a gente fica com medo de tudo? Fica com medo de ideologia de gênero. A gente só usa o púlpito para pregar e descarregar. É verdade. Mas lá em Deuteronômio 6:7 está escrito, fala ao teu filho, ao andar, ao levantar, ao deitar, ao acordar. Verdade. Dessa forma, podia ter Daniel na Babilônia, podia ter a meninazinha na casa de Naamã, mas nada ia alterar a fé deles. Porque eles sabiam que eles estavam crendo. Então, o grande problema hoje é que nós estamos mandando nossos jovens para a universidade, jovens pobres de Bíblia, jovens pobres de instrução e jovens pobres de apologética. Enquanto nós estamos aqui falando, suavizando, eu estava lá em Londres e eu entrei numa livraria e eu vi uma foto de uma revista, duas criancinhas se beijando. Ou seja, lá eles estão pegando pesados. Entendeu? Eles não estão mais cantando o hino da abelhinha para a criança. Uhum. Eles estão mostrando como é que criancinha beija na boca. Como é que criancinha faz sexo. Então, ou a gente parte para ensinar essa juventude corretamente, a começar pelas nossas crianças, hoje nós vamos perder. Então, eu acho, já passou aquele tempo de usar o púlpito para descarregar uma doutrina ideológica. Sim. Ou a gente usa o púlpito e a nossa casa para fortalecer as nossas famílias, ou nós vamos perder. Não havia problema de instrução sexual na igreja primitiva. Por quê? Tito 2,4. As mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Começava em casa. É verdade. E o grande problema é que nós queremos só o púlpito. O grande problema é que nós estamos mandando para as creches. E essa ideia que está entrando no Brasil aqui das creches é a pior derrota para as famílias. Porque estamos mandando só para a creche, o pai passa o dia todo no trabalho, e a mãe, e a criança vai sendo, a mente dela turbada de coisas que contrariam. E quando ela chegar em casa, a Bíblia não vai ter mais efeito, porque a cabeça já está feita. É verdade. Então, essa consciência política, ela é necessária. Não é que eu tenha que levar o meu pentecostalismo para a política. É isso que muitos crentes entendem errado. É verdade. Eu quero pegar minha igreja e levar para a política. Não, eu vou levar meus ideais políticos
mas comigo vai a fé, a minha conduta e o meu padrão de vida moral e espiritual com Deus. Então, não é eu levar a religião lá para a política. Não é eu levar, de maneira nenhuma. Porque é isso que a pessoa diz, olha, tu é crente, então lá... Não, quando ele assume uma cadeira, quer ser de vereador, de deputado, ele vai representar todo mundo. Sim. Ele vai representar todo mundo. Agora, esse deputado que está lá, esse vereador que está lá, a vida moral, a vida de santidade e o equilíbrio e a sua postura vai falar mais forte. Então, quando ele implantar algo bem, a pessoa diz assim, rapaz, ele é desse jeito, ele é crente. O caráter dele, a posição dele. Então, às vezes, tem deputado que bate na mesa. Eu sou cheio do Espírito Santo, cuspo fogo e arroto labareda. Eita. Mas é só zoada. Entendeu? Às vezes é um corrupto, às vezes é um bandido. Então, o simples fato dele abrir a boca e dizer eu sou assembleiano, não garante que ele tenha um verdadeiro perfil de homem de Deus. Então, eu acho que agora, principalmente... com essa questão que nós estamos aí, a igreja deve fazer fóruns, os pastores devem instruir a juventude, entendeu? Não é só bater, não é só criticar, é mostrar o que é, o que não é. Por exemplo, nas eleições passadas, eu peguei todos os partidos e mostrei para a igreja qual era a linha de cada partido. Muito bem. Entendeu? Mostrei para a igreja o que é, o que não é. Isso. Então, a gente fica falando esquerda, direita, mas hoje quem está na direita pode amanhã estar onde? Porque a política é interesseira. Entendeu? O que fala é o dinheiro, o que fala é o poder, o que fala... Então eu tenho que saber, às vezes você pode ser de partido, mas o seu caráter não é verdadeiro. Então é isso que eu tenho que aconselhar a minha juventude. Isso. E uma mente bem treinada, ela está bem blindada para não aceitar qualquer ideologia do inferno. E é isso que nós não estamos fazendo. Quando você vai para Efésios 6, Paulo diz, colocai o capacete da salvação. Nós temos que colocar o capacete na juventude. E o jovem hoje não é mais aquela conversinha. Alan Pallister, ele diz assim, já chega, aquela ética tradicional já caiu. Por que a ética tradicional caiu? Antigamente, quando a pessoa olhava para um padre, para um pastor, todo mundo admirava. Mas hoje, o tanto de escândalo de padre, pastor, verdade. Então todo mundo tem um poder para dizer, isso aí não presta. Então é aí que eu tenho que colocar o capacete, mostrar para a juventude o que é, o que não é, para que nós tenhamos uma juventude forte e que saiba votar. Uma juventude que ela escolha o candidato dela porque ela é consciente. Paulo ele diz assim para Timóteo, olha Timóteo, sofre comigo, está lá no capítulo 1, na segunda carta, sofre comigo como bom soldado. Aí ele diz, porque eu já sei em quem eu tenho credo. Então, se essa juventude nossa, ela for bem instruída, bem orientada, e como o pastor não pode estar presente, treine os jovens, treine os líderes de mocidade, coordenadores, os senhores podem fazer isso. Então, sente com a juventude e vamos explicar para essa juventude o que é, o que não é, para que ela possa realmente votar com consciência. E aí vai acontecer o que Jesus disse, o que é de César, e o que é de Deus? É de Deus. Pastor, não está faltando nas nossas igrejas essa conscientização, esse trabalho de conscientização? O senhor acha que não está faltando? Ou tem? Não, hoje, por exemplo, lá na nossa convenção, o nosso presidente, ele montou uma comissão política, e essa comissão política, ela já faz, antes das eleições, elas fazem os fóruns Sim. e os debates e o aconselhamento. Mas com a juventude, também na igreja em geral, está faltando essa conscientização. Porque mesmo você fazendo essa conscientização, não quer dizer que você vai obstar, não quer dizer que você vai tirar todos os problemas. Não, mas pelo menos eles estarão conscientes do seu trabalho e da sua missão. Então, eu acho que a igreja, porque tudo é um trabalho de conscientização, nós sabemos disso. Lá fora, eles fazem isso com poder, com força, e blindam os seus jovens. E nós na igreja não estamos fazendo. Então, eu acho que nesse momento eu tenho que pregar, porque o que acontece? Eu sou pastor, mas eu sou consciente que além de ser pastor, dentro do contexto eclesiástico eu sou uma coisa, mas eu também sou um cidadão. Eu compro, eu vendo, eu ando de metrô, eu ando de coletivo e tudo isso é política. Tem pastor que diz, eu não falo de política, aqui fulano não sobe no púlpito. Não é assim? Não sou contra. Esses são mais que gostam. Isso é um discurso que eu quero dizer para os senhores, é um discurso que não tem vantagem. Entenderam? Verdade. Por exemplo, eu respeito todo mundo, mas o que ao invés de ajuntar, né? Eu respeito todo mundo, mas o pecador que entra no templo, qual é a parte mais sagrada do templo? O que vocês acham? Um político entrou dentro da Assembleia de Deus, que é o templo, que ele é consagrado na pedra fundamental. Qual é a parte mais sagrada do templo? O altar. É o púlpito. Por que ele é o mais sagrado?
Porque lá é divulgada a palavra de Deus. Lá é divulgada a palavra, né? E o irmão que está no banco, ele tem o quê quando ele está adorando a Deus e vai para o céu? O sacerdote perguntou, o que contamina o altar? Tudo no templo é a mesma coisa. É sagrado do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Entendeu? É sagrado do mesmo jeito. Essa não é a questão. Aí vamos analisar. Os judeus, eles tinham sinagoga. Durante a semana, eles usavam a sinagoga para dar aula, Sim, sim. usavam a sinagoga para funções sociais. Sim. Ou seja, e o meu templo? Então, são questões que nós devemos atentar. Eu não gosto de falar muito nisso, porque... Polêmica. E eu não gosto muito de polêmica, mas deixa eu dizer uma coisa. Mas deixa eu dizer uma coisa. Nós estamos nos perdendo com esses discursos. Sim. A igreja, dentro do contexto do bairro, ela é o social. Sim. Ela é o social. Então, os judeus usavam a sinagoga para o Shabat. Aos sábados, eles usavam para as suas reuniões. Mas, durante a semana, era usado para o social. Ok? Então, o que acontece? O político, ele vai me respeitar como homem de Deus e como homem sincero, não simplesmente porque eu não deixo ele subir lá no púlpito, mas ele vai me respeitar pelo bem que eu faço pela comunidade, por aquilo que eu prego no meu púlpito, eu prego no dia a dia. Isso. Porque eu não posso viver isolado. É verdade. Entendeu? Eu tenho que viver construindo. E vocês se lembram lá do 17 e do 18 de Juízes, quando os danitas invadiram uma cidade, eles observaram, eles não têm contato com ninguém, vivem longe e nós vamos atacar e ninguém vem ajudar. A igreja, ela é divina, mas ela é feita de pessoas humanas. Pessoas que comem, pessoas que trabalham, pessoas que vestem. E isso aqui envolve o social. Então, essa dimensão do sagrado com o profano, nós temos que saber diferenciar isso. O sagrado com o profano não me exime de eu ter intimidade e até viver aquilo que é social. Vamos dar um exemplo. Abraão, quando foi comprar o sepultamento para o local para sepultar a sua esposa, eles queriam dar de graça para ele. Por quê? Os ímpios queriam dar. Ele sabia se relacionar. E ele disse, não, meus queridos, eu quero comprar. Não, eles disseram, não, é uma afronta para nós. Ele disse, não, mas eu quero comprar, é para minha esposa. Como ele amava ela demais, tem um homem aí que se a mulher morrer, tanto faz ir no caixão da prefeitura, como qualquer. Mas ele queria, Ele dá canto e dá vitória. Mas ele queria, ele pagar, para dizer assim, eu comprei. Então ele comprou. Veja que Abraão tinha essa amizade. O próprio Isaac, no 26 de Gênesis, e o próprio Abraão, no capítulo 20, tinha essa amizade também. Tinha amizade. E eles chegaram a dizer para Isaac no 26, tu és um bendito do Senhor. Será se um prefeito, será se um deputado, hoje ele olha e diz assim, o pastor da Assembleia de Deus é um bendito do Senhor. Para um líder político olhar para mim e dizer assim, e dizer, ele é um bendito do Senhor, é muito sério. Pois eles diziam do próprio Abraão e do próprio Isaac. Então, eu acho que essa construção, esse diálogo, é importante, porque a igreja ela tem que ter essa participação. Então, às vezes, eu posso pegar o sagrado e usar o sagrado como uma desculpa para eu não ter contato. Jesus disse em João 17,15, eu não os peço que eu os tire do mundo. E aí você vê que no período medieval, muitos monges, não querendo contato, começaram a ir para os mosteiros e disseram, vamos fugir desse mundo pecaminoso. Nós não temos que fugir. O sal tem que estar na carne podre para poder dar sabor. Pastor, como surgiu o projeto Neemias? O projeto Neemias surgiu de uma ideia, claro que quando eu assumi a igreja do pastor Joaci, que era o pastor presidente, foi presidente de convenção, ele fez um bonito trabalho. Quando eu recebi tinha 36 áreas, hoje nós temos 105 áreas de trabalhos hoje, pastorais, lá no nosso campo. Então, surgiu com aquela ideia, eu assim que eu assumi o campo, aquela ideia de Neemias, de reconstruir, aquela ideia de trazer um renovo. Claro que o campo estava crescendo, o campo tinha um pastor, ele já estava de idade, mas foi aquela ideia de envolver o povo com oração, de envolver o povo com aquela ideia de se unir. Porque sempre você tem na obra de Deus o Tobia, Gesem e Sambalate. Então, sempre você vai ter. Mas o Neemias, ele é um exemplo de coragem, ele é um exemplo de determinação, ele é um exemplo de visão. E o melhor no livro de Neemias é que ele sai de uma posição, ele se coloca em oração 3 meses, e depois de 3 meses de oração, interessante que vocês falando aqui na política, gente, a Bíblia mexe uma coisa com a outra. Antes, lá em Esdras 4:23, o rei tinha dado um decreto que era para parar a obra. Olha como isso é interessante. Deu um decreto e tudo estava parado.
Quando Anani chega e Neemias diz assim, como estão os seus irmãos? Aí eles disseram, não, eles já estão sofrendo, lá não está indo para frente, está tudo parado. Ele não estava falando do cativeiro, que o cativeiro já tinha passado. Eles voltaram para a terra com Zorobabel, mas ela não cresceu, não desenvolveu. Tudo parou. E veio um decreto do rei para parar a obra. Olha como é interessante. E Neemias foi orar quando contaram para ele a situação. Ele coloca uma campanha de oração, de jejum e oração, 3 meses, e ele vai orar. Quando ele está na frente do rei, o rei diz assim, Neemias, por que tu estás triste? Eu nunca te vi assim. O copeiro, ele tinha mais poder do que o chefe do exército, porque ele era quem colocava a comida. E se ele colocava a comida, ele tinha intimidade e diálogo no dia a dia. Olha como é boa a política. Nós estamos falando de uma política séria. Nós estamos falando de uma política que visa o bem do cidadão e do Estado. Então Neemias olhou e disse, não, como é que eu vou estar alegre? Aí observem bem como Deus orientou a Neemias. Como é que eu posso estar triste? Se a cidade dos meus pais, os sepulcros, ele usa assim, se ali for uma inteligência, por que foi uma inteligência? Se ele dissesse, eu quero ir restaurar a cidade, o rei ia lembrar, a cidade é Israel. E Israel ficou com a má fama de ser rebelde. Ele não falou cidade, ele disse sepulcro de meus pais. E o mais interessante é que quando ele ora, os 3 meses, o decreto, sem saber, o rei revogou o decreto que o rei tinha colocado. Porque o rei diz assim, eu te dou essa carta, vai, e agora você está autorizado a reconstruir. O rei, sem saber, revogou um decreto anterior, só por causa da oração. Aleluia. E veja bem, aí entra a pergunta dele. Olha a influência política de Neemias. Olha a influência. Mas como foi que ele influenciou? Primeiro, bom comportamento, servindo bem. Como ele influenciou? Com a oração. Como ele influenciou? Sabendo pedir. Quando ele terminou de pedir, o rei disse assim, Neemias, eu vou fazer o seguinte, tu és só um copeiro. Se você for como copeiro, ninguém vai te respeitar. Eu vou te colocar como governador. E deu a carta de governador para ele. Neemias, de um copeiro, da noite para o dia, ele sai de copeiro e ele vira o quê? Só para vocês terem uma ideia tão interessante, que a partir dali a Bíblia diz, e o rei colocou uma escolta. Neemias agora, imagine agora um copeiro. Vocês já imaginaram, da noite para o dia, o camarada olhar e dizer, rapaz, eu estou cercado, eu sou governador. A escolta do lado dele. Aí pronto. Quando ele vai, o rei diz, eu te dou uma carta, tu vai passar, e aí ninguém vai te impedir. Aí ele levou a carta. Nunca entre se você não for legalizado. Só entre se for legalizado. Não queira posição. E tem outra coisa, nem José, nem o próprio Neemias fez campanha, porque naquela época era ditatorial, né? Era como sistema monárquico. Sim. Mas eles oraram e o rei colocou. É claro que hoje nós temos o sistema da democracia, que é o nosso sistema no Brasil. Então, o que acontece? O povo é quem escolhe, o povo é quem tem esse poder. Mas se eu souber me relacionar bem, tudo contribui. Neemias soube ou não soube? Tá. Por isso que o rei disse assim, eu nunca te vi triste. Às vezes tem irmão que é antipático, cara véia feia, não liga pro pastor, é todo antipático. Aí, pastor Zé, eu quero me candidatar. Aí ganhei nem o voto da família. Não ganhei nem o voto da família dele. Aí ele diz, eu quero me candidatar. Aí coloca o pastor em má situação, porque ele diz, eu sou dizimista, eu sou... Não é essa a questão. Ele não tem relacionamento. Ele não tem um bom trato. Então, o pastor não elege ninguém. Quero dizer para vocês, perca de tempo. Isso aqui eu vou dizer para vocês. O pastor não elege ninguém. Tem crente sincero que ele vai na minha linha. Ele disse, pastor Azel, um dia desse uma irmã chegou e disse assim, pastor Azel, eu nunca vi o senhor falar, o senhor só dá a explicação de como é para votar, mas eu queria que o senhor dissesse, eu voto em quem, meu pastor? Eu voto em quem, meu pastor? Aí ela me fez uma pergunta difícil, porque eu nunca disse para o crente, eu voto no fulano, eu nunca disse. Eu do púlpito eu digo, meus irmãos, nós temos esse candidato da igreja, nós escolhemos porque acreditamos que é o bem para a igreja, o bom para a igreja, e aí estão para os irmãos. Para não dizer que... Porque tem um pessoal aí na internet que diz que os pastores manipulam, que os pastores... Não, nós não manipulamos. Agora eu vou dizer uma coisa para os senhores que estão aqui. Eu conheci um rapaz, e ele vai ouvir isso aqui, ele é lá do Tocantins. Assim como o irmão César fez aqui comigo, e o deputado daqui, como é o nome do deputado daqui? Samuel. Quero agradecer ele aqui. Deputado Samuel. Ele fez me tratando com muito carinho. Aí eu
Cheguei no local, aí o irmão disse assim, olha, o pastor não está aí, mas eu vou lhe levar para almoçar. E ele ficou para mim responsável. Aí tudo bem. Aí ele disse, eu sou vereador, pastor. Eu disse, amém, dá certo. Mas quando deu fé, eu vi ele carregando gás. Sim. As irmãs lá na cozinha correndo, ele vinha com um bujão de gás. Eu vi ele com as costas, ele pegou, entrou com uma banda de boi na costa, todo cheio de sangue. Eu disse, esse vereador é doido. Aí pronto. E a igreja toda ligada com ele. Passou mais ou menos agora uns 15 anos. Eu fui pregar lá agora, mês passado. Aí quando cheguei lá, aí eu estava no púlpito, aí o prefeito de Araguaína me cumprimentou, que eu já ia saindo. Aí ele disse, pastor Zé, o senhor está lembrado de mim? Eu disse, não, eu disse, rapaz, eu sou o vereador. Eu disse, rapaz, é tu mesmo. E aí, como é que tá? Deixei, pastor, não sou mais vereador, não. Eu fiquei triste. Eu disse, rapaz, o que é isso? Não, porque agora eu sou deputado. Eita, olha aí. Aí eu disse, rapaz, desde aquele tempo. Aí ele disse, não, e eu vou te contar outra melhor. Eu disse, pô, não, meu filho é o vereador. Olha aí. E ele estava do mesmo perfil. Aí, Aí a pessoa chega para o pastor e quer que o pastor venha eleger ele quando ele não constrói uma amizade com a comunidade. é verdade. É assim ou não é? desse E jeito. às vezes o pastor, aí vai para os presidentes, com todo respeito. E às vezes o pastor, por gostar daquele irmão que ele só adula o presidente, mas a comunidade não gosta dele, aí o presidente chega, votem nele. Aí o povo fica zangado. Fica mesmo. Porque E quer não empurrar... volta. E não volta. Volta E não não. volta. Não. Porque quer empurrar goela abaixo uma pessoa que não tem uma aceitação da comunidade. Então, às vezes, eu tenho que separar isso. A igreja gosta, sempre eu pergunto. Quando eu vou apresentar alguém, primeiro eu pergunto se a comunidade gosta dele. E foi isso. O Russell Shedd chamava isso de economia teológica. Por que economia teológica? Porque você vai lá em Atos 6, aí ele diz assim, escolhei dentre vós 7. Irmão, isso aqui é lindo, É gente. verdade. Isso aqui é uma coisa que nós não fazemos. É verdade. É ou não é? Pedro não escolheu. Pedro não selecionou. Ele disse assim, escolhei dentre De vós. vocês mesmos. Escolham. Aí é chamado de economia teológica. Por quê? Ele disse, escolham 7, não são todos. Às vezes todos acham que podem ir, mas não são todos. Às vezes só são 7. Aí ele diz, de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Mas os 7 que foram escolhidos, a igreja amava ou não amava? Amava. Porque foram eles que escolheram. Verdade. Não é assim? É verdade. Então, o grande problema é, às vezes eu não quero fazer essa economia. E eu vou perder se eu não souber fazer essa economia. Eu vou causar mais estrago do que ter uma boa economia para a igreja. Então, eu tenho que analisar o seguinte. Se eu quero apresentar um irmão para ser candidato, a igreja, nós temos que escutar a igreja. Nós temos uma teologia que a gente tem um estatuto e aí a gente não quer o poder da Assembleia Geral. Eu faço tudo para cumprir o poder da Assembleia Geral. Tudo. Eu vou contar para os senhores por quê. Um dia um irmão chegou para mim e disse assim, pastor Aziel, tem aqui um terreno que é melhor e tem um templo nosso. O senhor não sabe aquele templo? Eu disse, sei. Ele disse, pois olha, o pessoal lá do sindicato quer trocar conosco. Eu disse, é mesmo? É. Eu disse, mas o terreno é maior e mais bem localizado. Ele disse, pois é por isso. Eu disse, a igreja está de acordo? Tá. Pois fale com a igreja, se ela estiver de acordo, pode trocar. Ele trocou o terreno. Trocou o terreno. Meu irmão, quando foi um dia, aí me ligaram, pastor Aziel, o senhor está sabendo o que está acontecendo lá no terreno? Eu disse, não. Pois olha aí, já está na televisão. Polícia, carro, eles invadindo lá o terreno, porque um membro do sindicato se levantou contra o projeto. Aí eu disse, não, mas eu não queria isso. Aí eu fui lá, aí a bagaceira estava grande. Aí eu perguntei para o irmão, por que está assim? Aí pronto. Aí o advogado da igreja entrou, o advogado pegou a ata e disse assim, pastor Zé, o senhor sabe por que está assim? Eu disse, não. Porque o irmão da igreja, ele tratou só com os irmãos da diretoria que são crentes. E 2 que não concordaram, porque viram, primeiro, quem votou? A diretoria que era crente. Quem colocou para o templo? Os irmãos da igreja. Ou seja, o promotor entendeu que tinha negociado. Passeado. Aí eu disse para ele, faça o seguinte, eu não quero isso. Aí voltei para lá e mandei desfazer o projeto. Então, às vezes nós queremos as coisas assim, mas é bom fazer com todos. Eu dou valor à Assembleia Geral porque isso é uma teologia eclesiástica. A teologia eclesiástica é eu ouvir a igreja. Às vezes a igreja, ela todinha quer um pastor, mas só porque eu não gosto do pastor, eu não deixo ele lá. Isso é errado. Eu tenho que ouvir a voz da igreja. Quem sustenta é a igreja, Verdade. quem atende é a igreja.
E eu não posso ser só único ou unilateral. Então, isso é muito sério, porque essa teologia, e essa era a teologia de Gunnar Wingre também, era a teologia. Então, o que eu quero dizer aqui é que se nós não tivermos esse cuidado, os crentes vão se revoltando, e nós vamos criando barreiras e paredes para atrapalhar um bom processo político. Eu acho que quanto mais o líder ele for transparente, chamar a igreja para o diálogo, vai ser assim. O rei pergunta, por que você está assim? Ele conta tudo, o rei dá um decreto, aí vem Tobias, Gesem, Sambalate. Mas por que Neemias não se preocupou com eles? Porque Neemias disse, eu não tenho tempo para perder com ele. Primeiro, eu agora sou governar, e quem foi que me deu a carta? Então pronto, se Deus te coloca, deixa o Tobias ficar doido. Deixa o Gesem pular. Tem irmão que fica respondendo o Tobias. É assim ou não é? Vai trabalhar, rapaz. O Neemias foi trabalhar. Foi. E outra coisa, não bote o Tobias, nem o Gesem, nem o Sambalate no teu projeto. Porque eles nunca torcem por você. Verdade. Ele mesmo diz, vocês não têm parte neste negócio. Ele diz, pô, vocês não vão crescer. Aí Neemias 2:20, ele diz, o Senhor nos fará prosperar. Então, eu acho que esse é o momento certo. Nunca se venceu sem diálogo. Sempre é no diálogo, é na conversa. E eu mesmo sendo pastor, o poder que Deus me dá é um poder que eu tenho que dialogar com os crentes, sentar com os crentes, conversar. Eu escuto de mamanda caducando. Por quê? Às vezes até o irmãozinho, a gente olha o irmãozinho velho besta, aí você um bestinha velho desse aí não vai me dar. Às vezes eu vou saindo do templo, o irmão do pastor, eu tenho uma ideia para o senhor. Aí eu disse, rapaz... Aí eu paro assim, diga, irmão, sua ideia. Por que você não faz assim, 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 assim? E isso eu li no livro de David Hansen. David Hansen, ele diz assim, não ignore ninguém, porque você não sabe com quem Deus está falando. Eita. Até um incrédulo pode ser usado para você. Até um livro que você vai lendo aqui, você pode ser usado naquela frase do livro. Então não ignore ninguém. Eu aprendi a não ignorar ninguém. Porque quando eu escuto qualquer irmão, o fato de eu escutar, é tão lindo quando a gente abre Êxodo 18, aí o Jetro diz assim, Moisés, eu estou te dando esse conselho, mas tu ora ao teu Deus. Conselho eu posso ouvir de quem quer que seja. Não quer dizer que eu vou colocar em prática. Entendeu? Eu perguntei para um pastor amigo meu, um velhão, eu disse assim, senhor, como é que o senhor aguentou esse tanto de crente ruim aqui que o senhor lutava? Ele disse, simples. Eu disse, simples como? Eu ouvia e fazia de conta que ia fazer. Eu disse, é mesmo. É mesmo. Não é assim? Ele disse, pastor, era? Eu disse, era. Porque o que eles querem é ouvir, não é assim? Deixa o camarada na reunião, pastor, por que o senhor não faz assim, assim, assim? Aí você diz, tá bom, meu filho, tá certo. Bom plano seu. Tá bom, eu vou orar. Pronto. Aí ele, 1 ano. E aí, meu filho? Tô orando. Pronto. Aí tu passa 30 anos na cidade. Orando. É. Aí o pastor vai brigar. Né, assim? O pastor vai brigar por uma coisinha. Aí pronto, aí eu peguei essa daí dele. Aí pronto, aí quando o irmão chega, pastor Aziel, porque não tem crente que quer, não é dar um conselho, ele quer ensinar, né? Assim? Por que o senhor não faz assim, assim? Eu disse, rapaz, que ideia boa, né? Eita! Eu gostei. Eu vou só ampliar o negócio. Ei, pastor, obrigado, senhor, ter me escutado. Eu disse, não, rapaz, foi bom teu plano, mas não quer dizer que eu vou colocar em prática. Então, eu acho que para a gente viver bem, é só o diálogo. Né? É o diálogo pastoral, é a conversa. E todos os homens de Deus que tiveram sucesso lá atrás foram pessoas que ouviram, foram pessoas que escutaram. Então, eu acho que a igreja, principalmente a juventude, nessa questão política, nós temos que andar por esse caminho. Né? Eu tenho 2 perguntas, na pois verdade. Não. A primeira é... Eu fui ensinada, eu aprendi, né, em uma aula que eu tive na Escola de Missões, sobre as 7 esferas da sociedade, né? E que nós realmente precisamos ter homens e mulheres de Deus, homens bíblicos, mulheres bíblicas, embasados realmente na palavra, de acordo com a palavra. Nós precisamos de pessoas inseridas nessas esferas da sociedade. Isso. A primeira pergunta é, o senhor acha que não está faltando incentivo por parte da igreja em nós realmente colocarmos pessoas nessas esferas, seja a política, seja o governo, seja a educação, seja a arte, que precisamos também? Você não acha que falta um incentivo da parte da igreja, né, em relação aos líderes, a quem nós estamos formando também, um incentivo para que eles sejam inseridos nessas esferas? Essa é a primeira pergunta. Certo. A segunda é, pegando o gancho do que o senhor falou há uns minutos,
Uma vez eu escutei uma expressão, na verdade também numa aula que eu tive, ele dizia assim, que a gente não deve separar santo e profano, porque como cristãos, tudo que nós devemos fazer precisa ser santo. O que é que o senhor acha dessa expressão? Muito bem. A primeira colocação dela, eu vou te responder com uma pergunta que eu fiz para um pastor lá no bairro de Londres. Eu disse, meu Deus, eu não sabia que esses muçulmanos trabalhavam assim. Ele disse, pastor, é o povo que mais trabalha e é o povo que mais ganha dinheiro e eles dominam o bairro e a cidade com poder aquisitivo. Eles chegam em locais, inclusive aqui no Brasil, vocês podem observar que tem deles que chegam e compram bairros, estão comprando bairros, como os chineses estão fazendo. Então eles começam a dominar pelo trabalho, eles começam a dominar, eles vão tendo tanta influência que o capital e o poder deles dentro daquele setor vai tendo influência. Então eles começam assim. Aí depois vem com a crença deles. Então quem traz a economia traz seus costumes, traz suas crenças. Vai empregando pessoas e assim por diante. Eu acho que a igreja ela tem muito talento. A igreja está cheia de talento. Muito talento. O grande problema é, eu não estou sabendo como inserir. E é isso que os muçulmanos fazem. É isso que os ateus fazem. Eles procuram inserir nas áreas mais potentes pessoas capazes. Aí a minha pergunta é, nossos jovens estão na NASA? Nossos jovens estão nos grandes centros universitários? Nossos jovens estão nos grandes centros bancários, econômicos? Não. Então, é essa filosofia que nós devemos trabalhar. Eu não trabalho a filosofia da prosperidade no sentido de usar a fé. Não, mas eu trabalho a prosperidade no sentido de você ser cristão, ser trabalhador e ser sincero. Porque todo sucesso vem com o trabalho. Então, eu não sou e jamais a ideia marxista, porque vocês sabem muito bem que o projeto de Marx nunca funcionou em lugar nenhum. Sim. E, na verdade, a ideia comunista, ela é bizarra. É bizarra, porque ela não tem base nem política verdadeira e nem social e nem espiritual. Quando a gente usa Atos 2:42 para tentar aplicar no comunismo, como eu já vi comunistas fazerem, e tinha tudo em comum, o apóstolo Pedro nunca ensinou a tomar nada de ninguém para dar para outros. Lá era um amor cristão que doava para o bem do próximo. Ao contrário do comunismo, que é tomar o que é dos outros. Isso é totalmente antibíblico. Então, eu acho que quanto mais a igreja ela procurar treinar e orientar os nossos jovens, uma coisa que a igreja não faz, que seria bom ela fazer. Você não vê a igreja montar uma reunião na igreja ou nas dependências dela durante a semana para ensinar um profissional a crescer no trabalho dele. Sim. Entendeu? Uma vez eu fiz um culto lá e eu trouxe um rapaz do Sebrae. Aí teve irmão que saiu até pela rua glorificando a Deus. Meu pai do céu, o pastor não sabia que eu poderia fazer isso. Ele ensinou como fazer um carrinho para ganhar dinheiro. Ele ensinou como fazer. Então, essas coisas nós temos que fazer. Quando Deus diz em Deuteronômio 28... bendito serás a tua amassadeira, bendito serás o teu jumento, bendito serás o teu campo. A minha professora Rosângela de hebraico, ela dizia que Deus não abençoa o jumento. Mas por que está lá que Deus, bendito serás o teu jumento, bendito serás a tua amassadeira? É porque aquela pessoa ela teria influência e capacidade para estar em todos os setores, e como ela era abençoada, o que era dela seria o quê? Abençoado. Até o jumento. Até o jumento. Então eu acredito assim, se nós soubermos usar a riqueza que Deus nos deu da terra, porque a igreja fugiu disso, então se nós voltarmos a treinar pessoas, a nossa juventude, falar da importância de um médico estar ali e ele ser um homem de Deus carregando a sua fé, porque um médico cristão pode ser um apologista lá onde ele está. Verdade. É ou não é? Verdade. E aí a gente não ensina, depois que os nossos irmãos se formam na medicina, não são todos, aí fica com vergonha de falar de Jesus. Pode observar, tem deles que ficam. Juiz cristão, que fica com medo de falar de Jesus. Mas aí você pode observar, a quem é seguidor de Alá, ele faz a questão. Declara assim, mesmo. De declarar. Um irmão disse para mim, eu estava lá em um outro país, o irmão disse assim, pastor, não se assuste se você ver um empresáriozão aqui dobrar o joelho bem aqui, no meio da terra e botar um pano. Eu disse, o que é? Ele é muçulmano. Ou seja, eles não têm vergonha de assumir a fé dele. E nós temos vergonha. Às vezes é um juiz que ele fica da Assembleia de Deus, aí quando tem, olha, aqui dentro eu não posso. Em cima do muro. Eu não posso. E aí você vê juiz cristão, ele diz assim, eu sou torcedor, do Vasco, eu sou do Flamengo, eu sou não sei o quê, e nós temos a vergonha de nós assumirmos a nossa fé. Então, eu acho que o pastor,
ele tem que falar para a juventude, o professor, da importância dos homens de Deus em grandes posições. Nós não buscamos grandes posições, mas quando eles assumirem grandes posições, estarem ali alicerçados na fé e na palavra de Deus, ok? A segunda pergunta, me lembra aí? Eu ouvi a expressão uma vez em uma aula que era o seguinte: Sim. Nós não devemos separar o santo do profano, porque como cristão, tudo que nós precisamos fazer, tudo que nós fazemos precisa ser santo. O que é que o senhor acha dessa expressão? Olha, se a gente pegar, como eu falei agora há pouco, o apóstolo São Paulo, lá em 1 Coríntios 5, ele diz assim: nós, se agirmos ao contrário, nós teremos que sair do mundo. Então, eu como santo, você como santa, uma mulher de Deus, você pode se envolver com aquilo que é impuro sem ser contaminado pelo que é impuro. Você pode levar, por isso nós falamos do poder do sal e do poder da luz, você pode levar a sua luz sem a sua luz ser contaminada. Por quê? O que a luz faz? A luz refreia, ou ela expande, ou ela tira as trevas. Então, quando você tem a santidade da luz em Cristo, você pode estar em qualquer ambiente, esse ambiente não te contaminar. Então, nós podemos analisar que eu não posso transformar o santo no profano. Isso eu não posso fazer. Mas o santo pode transformar o profano no santo. E aí entra o meu poder de santidade. Eu posso ser santo onde eu estiver e a minha santidade, naquilo que é podre, naquilo que é sujo, naquilo que é nojento, transformar. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples para vocês. Vamos pegar o Naamã. Quando o Naamã é curado, no capítulo 5 de 2 Reis, aí ele diz assim: Eliseu, eu quero que tu saibas que eu vou cumprir o meu papel como um comandante. Eu vou estar na casa dos deuses, até do Deus que eu servia. Mas agora eu vou estar ali apenas para uma questão de serviço, uma questão ética. Mas eu não vou estar mais dominado por aquilo ali. Quando ele volta santo e vai para o meio do profano, mas a santidade não vai ser mais contaminada no meio do profano. Então, nós temos que entender isso, que nós devemos viver nesse mundo, nesta sociedade podre, pecaminosa, como santos, como sal, como luz, para viver essa santidade sem comprometer a mesma. Entendeu? Pastor Aziel Gomes, nossos agradecimentos em nome da UMAD Nordeste. Amém. O senhor tem nos ajudado bastante, né? O senhor é um parceiro da UMAD Nordeste, mas ficamos muito felizes, sua participação no nosso Pode Liderar. É mais um projeto da UMAD Nordeste, esse podcast. E nós somos muito felizes pela sua participação, pela sua ajuda, pela sua colaboração, pela sua entrevista aqui conosco. Amém. E eu queria encerrar só deixando uma mensagem para todos os nossos jovens do Nordeste, em nome de Jesus. Olha, e muito importante aproveitar esse momento aqui para dizer a toda a juventude, a todos os coordenadores, que hoje nós precisamos de uma juventude que, primeiro, ame a doutrina pentecostal. Ame a doutrina pentecostal. Eu quero dizer para vocês, nós temos toda a base. Eu estou escrevendo um livro sobre o pentecostalismo e as emoções, e eu quero mostrar para a juventude que os dons não cessaram. Eu quero mostrar para a juventude que grandes homens de Deus defendiam o pensamento arminianista. A juventude assembleiana, ela tem que crer nisso para ela não admirar outros ensinos, porque isso está acontecendo. A nossa juventude está sendo atraída por um ideal calvinista, sem, na verdade, saber o que é realmente o calvinismo. E sem, na verdade, saber teólogos que eram arminianistas ou que defendiam a visão arminianista. Por exemplo, o maior erudito de grego, A.T. Robertson, ele defendia a nossa visão. Nós temos que continuar defendendo o pré-tribulacionismo, é bíblico e é histórico, E nós temos que continuar defendendo os nossos dons. Agora, o que acontece? A juventude está alheia disso. E nós precisamos conscientizar. Então, juventude assembleiana, não tenham vergonha de exercer a fé de vocês e a crença pentecostal. Ela é bíblica. Ela é bíblica e nós devemos nos firmar nela. Segundo, não seja um jovem alienado. Viva no mundo, seja cheio do poder, mas queira estar nos primeiros lugares. Quando eu estou falando de primeiros lugares, eu não estou falando... Aquele criador do filme Matrix, o cineasta, disse uma coisa interessante: a mente preparada favorece a oportunidade. Ore a Deus, jejue, mas se prepare. Se prepare para o que vem aí, porque quem tiver boas qualificações vão exercer os melhores lugares. Quando eu gravei agora para os jovens, Daniel não foi para o palácio de Nabucodonosor só porque ele pulava cheio do poder de Deus. E é isso que o jovem pentecostal às vezes pensa, né? Deus vai me botar lá. Vai botar ele com a cabeça seca, vazia, sem nada? Não.
Olha, quando a gente lê 1 Samuel 16, aí o rei diz assim, Saul, olha, eu não estou bem, agora tem esse negócio desse espírito mal, me procure um homem que saiba tocar. Ele só pediu um homem que soubesse? Tocar. Mas aí um dos homens disse assim, eu conheço um rapaz que é sisudo, que é guerreiro, que tem boa aparência, não é assim? Que é gentil e que sabe tocar, aí vírgula, e Deus É com ele. é com ele. Olha o tanto de qualidades. Então, você não pode colocar a juventude, não bote na sua mente que você vai para o palácio sem ter nada. Só vai para o palácio quem são quem? Os melhores. Daniel foi para ser governador e chefe de todos os feiticeiros, porque ele era o quê? Ele era o melhor. Então, Deus não tem os melhores lugares para quem não tem nada. Ele só te coloca lá quando você já tem alguma coisa. O José, a Bíblia diz que quando ele vai para casa, que ele dá o conselho, 41, verso 38, que ele dá o conselho que Faraó diz, acharemos um jovem como? Esse. Mas se vocês pegarem o plano de José, vamos participar bem aqui, rapidinho para encerrar. O plano de José, de governo de José para Faraó. O que foi o plano dele? Como foi que ele deu o plano? Como é que vocês se lembram? O que foi que ele disse que era para fazer? Era para poupar 7 anos. Sim, para 7 anos. Isso, juntar. Porque viriam 7 anos de Pronto. escassez. Aí ele disse, isso, eram 7 anos de fome, né? Isso. Aí ele disse o que para Faraó? Faraó, construa Celeiros. celeiro, como? Isso. Grandes, não foi? Isso. Porque vai ter estoque. Agora vamos lá, só para nós participar, não é testando ninguém. Certo. Ele deu essa ideia, não deu? Sim. Esse plano de governo todinho, já era um plano político. Sim. Já era um plano político. Começou onde esse plano político? Por que ele deu esse plano político? Começou no sonho? No sonho não. Volta lá atrás. Por que é só tu pegar. Ele deu a ideia que era para armazenar o quê? Alimentos, não foi? Alimentos, foi. E ele era o quê na casa de Potifar? Terceiro. Todo o plano dele, Já vi na experiência dele. pronto, ele não vai dar o que ele não tinha. Pronto. Ele só deu o planozinho que ele fez na casa dele, estocando alimentos, aqui é para o Potifar, não é tava assim? no currículo. Pronto, então já estava no currículo. Ele não deu nada novo, ele só deu o que ele já tinha lá atrás. Porque Jesus ele não descarta aquilo que a gente já faz, né? Ele Ah. ressignifica, igual fez com Pedro. Pois Pedro é isso. pescador, ele chama para pescar. Ah, verdade. Agora vocês entenderam aí bem direitinho, não é assim? Pegaram o fio da meada. Aí a gente diz assim, eu vou estudar economia, não é assim? E aí eu li de uma autora que ela diz, todos os grandes presidentes do mundo, pode pegar o histórico deles, eram bons filhos e que sabiam administrar bem a sua casa. Então tem uma autora que diz, quem sabe administrar a casa, administra qualquer país. Tem uma exceçãozinha aí, pastor, né? Não, mas aí você vai lá atrás e vê. Casa bagunçada. Ó, Sem polêmica. homens de vidas bagunçadas, eles não são grandes organizadores de um país. Sim. Então, por isso que Paulo, quando ele diz que saiba governar bem a sua própria casa. Porque é o seguinte, a primeira lição, John Piper diz uma coisa interessante. A primeira lição que o filho aprende de economia está onde? Começa onde? Em casa. Em casa. A primeira lição de direito, não sente nessa cadeira, é a cadeira do teu pai. Olha, não tome a carne do teu irmão. Desse jeito. Ele aprende a roubar, a não roubar é aonde? Em casa. É em casa. O respeito. Bença pai, bença mãe. Pronto. Quando ele vai para a escola, ele vai simplesmente ajustar o que ele recebeu, mas toda a formação dele já está onde? Em casa. Em casa. É por isso que o menino escreveu naquele livro dele, Emoções de um Líder, lá da Bahia. Daqui da Bahia. Né? Ele escreveu no livro dele, eu li no livro dele. E aí eu concordo, porque outros psicólogos já diziam, quando você vê um líder doente no púlpito, não olhe logo para a doença dele, vá para a casa dele. Eita. A doença vem lá da casa. Então, líderes que não são bons em casa não vão ser bons em lugar nenhum. Então, é dentro de casa que se aprende a primeira lição, o temperamento, o equilíbrio, tudo vem dentro de uma casa. Aí não sou eu. Quem quer que se zangue com Freud. E Freud diz que o equilíbrio, o desequilíbrio na casa surge quando há a separação do pai e da mãe. Porque falta o papel identificador. A criança, você pode observar que a meninazinha está dentro de casa, tem hora que ela quer imitar a mãe. É assim ou não é? Mas também tem hora que ela quer imitar o pai. Como os dois estão lá dentro, eles vão saber quem é o referencial. E aí eles vão ter aquele papel. Quero ser como papai, eu quero ser como a... Por que o mundo hoje está lutando para separar a família? Para tirar esse papel. Então, dizia o Gramsci, acabem com a família e vocês acabam com o Estado. Então vamos acabar primeiro com a família. Acabou com a família, desaparece o Estado.
Amém. Glória a Deus. O senhor ora encerrando em nome de Jesus. Foi um prazer estar com os senhores, né? Juntos, glorificando a Deus e aprendendo da sua palavra. Pai Santo, Pai querido, te agradecemos por esse momento. Que esse diálogo que alguns vão ouvir seja para edificar, ajustar e harmonizar a fé de cada um. E também, ó Deus, para que possamos servir bem ao próximo, aos nossos irmãos. Ser com todos, concede paz e vitória, em nome de Jesus. Amém.